Boa noite, irmãos e irmãs, a paz do Senhor. O nosso tema é esperança, né? E buscando o significado dessa palavra, escolhi dois aqui, bem legais. Disposição do Espírito que induz a esperar que uma coisa há de se realizar. Confiança. Eu queria me apegar mais em duas partes. No início, em disposição e em confiança. Vamos para a palavra de Deus em Mateus 14, 22 até o 30, não, até o 31. Vamos lá. Logo em seguida, Jesus insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia a multidão. Tendo despedido a multidão, subiu sozinho a um monte para orar. Ao anoitecer, ele estava ali sozinho, mas o barco já estava a considerável distância da terra. Fustigado pelas ondas, porque o vento soprava contra ele, alta madrugada Jesus dirigiu-se a eles, andando sobre o mar. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados. É um fantasma? E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhe disse: Coragem, sou eu, não tenham medo. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: Senhor, salva-me. Jesus imediatamente estendeu a mão, o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Hoje nós vamos falar de dois personagens, né, da palavra de Deus. O primeiro é Pedro. Pedro, no versículo 29 aqui, do 29, a partir do 29, ele mostrou ousadia, né? Quando no momento todos estavam no barco, mesmo após avistado Jesus, né, primeiro eles acharam que era um fantasma, e duvidaram quando Jesus passou para eles que era ele que estava ali. Então Pedro ele foi ousado, né, fez diferente dos demais que estavam, dos demais discípulos. Ele saiu do barco, né, ele saiu do cotidiano, ele saiu da mesmice. É isso que Deus quer nos ensinar nessa palavra. Então Pedro saiu do barco e andou sobre as águas. Ele saiu do cotidiano e fez algo novo, ele recebeu um novo de Deus. Ele conseguiu andar sobre as águas. Mas, quando reparou no vento, ficou com medo. Então, ele perdeu o foco. Ele estava com a visão em Jesus. Naquele momento, ele desviou seus olhos para o vento e ficou com medo e começou a afundar. Gritando, pediu ajuda a Jesus e imediatamente Jesus estendeu a mão, segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Aqui a palavra de Deus nos ensina duas coisas: não perder o foco de Deus, né, senão vamos afundar, e que Deus é tão misericordioso que mesmo assim ele estende a mão, né, e salva Pedro e mostra o que nos faz manter o foco em Deus. Uma das coisas que nos faz manter o foco em Deus: fé. Naquele momento ali, Pedro teve pouca fé, né? Então, é um dos pontos, e eu acredito que o mais importante, um dos mais importantes, que nos mantém com foco em Jesus, que é a fé. O outro personagem está em 1 Samuel 17, 24. Vamos lá. Amém. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram cheios de medo. Os israelitas diziam entre si: Vocês viram aquele homem?
Ele veio desafiar Israel. Pula para o 32. Davi disse a Saul: ninguém deve ficar com o coração abatido por causa desse filisteu. Teu servo irá e lutará contra ele. 33. Você não tem condições de lutar contra apenas um rapaz, ele é um guerreiro que está na cidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pode matar um leão e um urso, e os filisteus incircuncisos será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. Primeiro ponto, no capítulo, no versículo 24, os israelitas diziam entre si: vocês viram aquele homem, ele veio desafiar Israel. Porém, Davi, no final do versículo 36, fala: esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou o exército do Deus vivo. O que mostra aqui, novamente, a questão do foco. Os israelitas só viram o gigante, eles só viram o problema. Eles não viram a Deus, não focaram em Jesus, não focaram em Deus. Porém, Davi, um homem extremamente usado por Deus, se apegou, confiou, né, que devemos fazer, teve fé, né, e inclusive alertou que ele mataria o filisteu, porque desafiou o exército de Deus vivo. Então, que tamanha fé é essa, né? Ele já concretizou o que iria fazer. E por quê? Porque ele confiava que Deus estava com ele, né? Ele tinha certeza de que com Deus, Golias não iria derrotá-lo, como aconteceu. No 45, Davi, porém, disse ao filisteu: você vem contra mim com espada, com lança, com dardos, mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Então, quando formos enfrentar os nossos problemas, os nossos gigantes, nós temos que fazer como Davi diz aqui no final: mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Então nós devemos ir com esta fé, sabendo que nós somos filhos de Deus, somos parte do exército de Deus, né? E quem nos desafia, já que somos filhos de Deus, desafia também a Jesus. Nós temos que ir com essa fé, que Deus vai na frente, né? E que assim não vamos ser derrotados. Nós não devemos olhar os gigantes, os nossos problemas. Devemos manter o foco em Jesus. E no versículo do 34 ao 36, Davi lembra que ele derrotou o urso e o leão. Então, isso quer dizer o quê? Que já tivemos problemas e Deus nos ajudou a vencê-los, né? E a palavra de Deus diz que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Então, se mantemos o foco em Jesus, nós vamos vencer, né? E queria deixar duas frasezinhas aqui para refletirmos. Não olhe para o gigante ou problema, olhe para Deus. O problema é problema quando estamos sozinhos. E não estamos sozinhos, estamos com o Espírito Santo, estamos com Jesus, estamos com Deus. Então, os problemas virão, poderão vir, poderão ser gigantes, mas no final devemos ser como Davi, né? Que enfrentou o gigante da maneira dele, com o que ele sabia fazer, né? Com as pedras, né? Não com o que os outros diziam que ele teria que fazer, com a armadura de Saul, nada disso. Ele enfrentou com as pedras, que é a especialidade dele, né?
Então é assim que devemos enfrentar os nossos problemas, não com o que os outros acham com que devemos enfrentar, e sim com o que sabemos, né? Não que não devemos aceitar opiniões, mas temos que focar no que Jesus nos deixou, né? Temos que enfrentar os problemas com oração, com fé, com jejum, com a leitura da palavra, né? E temos que ser ousados, como Pedro, fazer coisas novas. Pedro saiu do barco, né, e andou sobre as águas, enquanto os outros discípulos continuaram no barco. Ele perdeu um pouco do foco, né, e começou a afundar. Nos mostrou também, nos deu uma lição que devemos manter o foco em Jesus para continuarmos, para que possamos andar sobre as águas, para que possamos ganhar algo novo de Jesus, né? É essa mensagem que eu queria deixar para vocês. Que tenhamos todos uma boa noite, uma semana de vitórias aí na presença de Jesus. Um beijo, fique com Deus.